Nessa aula, nós vamos conhecer uma nova estrutura de dados, o vetor. Nós já aprendemos o que são variáveis, e agora nós sabemos que elas possuem um tipo e podem guardar um único valor desse tipo. Um vetor é uma estrutura de dados que permite guardar diversos valores do mesmo tipo. Como assim? Você deve se lembrar que quando nós estudamos as variáveis, para facilitar a compreensão, nós imaginamos cada variável como sendo uma caixa onde nós podíamos guardar alguma coisa. Uma boa forma de entender um vetor é imaginar que ele é como se fosse um armário para guardar documentos com diversas gavetas. Cada gaveta guarda um documento, e quando eu quero adicionar um novo documento, eu preciso saber em qual armário eu vou guardar e qual a gaveta desse armário. Da mesma forma, na hora de pegar um documento, eu preciso ter essas duas informações: qual o armário e qual é a gaveta do armário onde o documento está guardado. Um vetor funciona da mesma forma. Uma variável do tipo vetor tem uma série de posições. Em cada uma dessas posições, nós podemos guardar um valor ou ler o valor que está guardado nela. Essas posições também são chamadas de índices. Para criar um vetor, nós usamos a seguinte sintaxe: declaramos o nome do vetor, assim como fazemos para declarar qualquer variável. Em seguida, nós usamos a palavra vetor para indicar que a variável que estamos declarando é um vetor. E assim como nós fazemos quando colocamos o tipo da variável, nós precisamos colocar a palavra vetor após os dois pontos que separam o nome da variável do tipo da variável. A próxima etapa é declarar a faixa de índices do vetor, ou seja, quantos índices nosso vetor terá. Na grande maioria das linguagens, o primeiro índice de um vetor é o índice zero. Então sempre começaremos a faixa de índices do vetor com o valor zero. Em seguida, nós adicionamos dois pontos e o índice final do vetor. É importante lembrar que se um vetor começa na posição zero, o seu tamanho é igual ao índice final mais 1. Ou seja, um vetor que começa na posição 0 e termina na posição 9 é um vetor de tamanho 10. O último passo da declaração de um vetor é a definição do tipo do vetor. Nós fazemos isso digitando a palavra d, seguida pelo nome de um dos tipos que nós já conhecemos: inteiro, real, lógico ou caractere. Vamos ver como atribuir um valor a um vetor? Nós já vimos que um vetor possui um conjunto de posições, que nós chamamos de índices. Os valores de um vetor estão armazenados nessas posições. Então, para fazer uma atribuição de um valor em um vetor, nós precisamos indicar o nome do vetor e o índice onde queremos colocar o valor. Nesse exemplo, estamos atribuindo o valor 25 na posição 6 do vetor. Fazemos isso escrevendo o nome do vetor e o número do índice que desejamos entre colchetes. O resto da operação é igual ao que faríamos com qualquer variável. Fazemos o sinal de atribuição e o valor. Repare que o índice 6 é o sétimo índice do vetor, porque ele começa na posição 0. Também é importante lembrar que nós precisamos respeitar a faixa de índices do vetor sempre que vamos atribuir ou ler algum valor dele. Ou seja, se eu tentar acessar um índice menor que a primeira posição do vetor ou maior que a segunda, nosso algoritmo vai gerar um erro. Por exemplo, se tentássemos acessar o vetor do exemplo na posição 8, o algoritmo geraria um erro, porque essa posição não existe nesse vetor. Para ler um vetor, nós precisamos obedecer às mesmas regras. Ou seja, precisamos escrever o nome do vetor e o número do índice onde está o valor que desejamos ler. Por exemplo, se nós quiséssemos ler o valor que armazenamos na posição 6 de um vetor, precisamos escrever o nome do vetor e o número do índice dentro dos colchetes. Lembrando que deixar de indicar o índice do valor que nós queremos ler quase sempre resulta em algum erro de lógica. Então vamos ver um exercício para a gente treinar e entender como funciona o vetor na prática. O exercício é o seguinte: escreva um algoritmo que declare e inicialize um vetor de inteiros com 10 posições e, em seguida, escreva o conteúdo do vetor na ordem correta e na ordem invertida.
Vamos vir aqui no Visual G e começar a criar o nosso exercício. A primeira coisa que o enunciado pediu para a gente é para declarar um vetor e depois inicializar esse vetor. Vamos fazer a etapa de declaração. Como a gente viu, a gente começa a declarar um vetor especificando o nome, como a gente faz com qualquer variável. Como o meu vetor vai guardar um conjunto de números, eu vou chamar ele de números. Depois dos dois pontos, eu vou usar a palavra vetor para indicar que essa variável é um vetor. E dentro dos colchetes, eu vou colocar a faixa de valores desse vetor. O meu exercício especificou que o tamanho do vetor é 10. Como eu vou começar o vetor do índice 0, então o meu vetor tem que ir até a posição 9. Então vai de 0, 2 pontos, 9. Indiquei o tamanho do meu vetor. Por fim, eu só vou indicar agora qual é o tipo do meu vetor. Então vou escrever D inteiro, que o exercício definiu que o tipo do meu vetor era inteiro. Agora que nós já declaramos o nosso vetor, nós precisamos inicializá-lo, ou seja, atribuir um valor para cada um dos índices dele. A gente poderia fazer isso manualmente, como a gente faria com qualquer variável, escrevendo o nome do vetor e o número de cada índice. Então, eu viria aqui no meu números na posição 0 e adicionaria algum valor. Faria a mesma coisa para o meu números na posição 1 e também armazenaria algum outro valor. Se eu quisesse, eu poderia até escrever esses valores. Então, escreva números na posição 0. Vou mandar executar o meu algoritmo. Veja que ele escreveu o valor 1, que é o valor que eu mandei atribuir na posição 0 do meu vetor, que é a posição que eu mandei escrever. Só que se eu fizer assim, a única vantagem que eu vou ter é de não precisar declarar as 10 variáveis. Mas eu continuo tendo que atribuir o valor em cada uma. E na hora de escrever, eu continuo tendo que escrever o valor de cada uma. Então eu não teria muita vantagem utilizar o vetor. A grande vantagem que a gente tem usando os vetores é que, como os índices dos vetores são valores numéricos, nós podemos usar as estruturas de repetição que a gente já aprendeu e calcular esses índices de acordo com o que a gente precisa fazer. Então, ao invés de pegar o índice de cada vetor e atribuir manualmente os valores de 1 até 10, eu vou utilizar uma estrutura de repetição para fazer essa tarefa automaticamente para mim. Vou apagar aqui o que eu já fiz. E para isso eu vou utilizar o para. Eu poderia usar qualquer uma das outras estruturas também, ou enquanto ou repita, mas o para é uma estrutura mais natural para trabalhar com índices de vetores. Então eu vou escrever para. Como a gente viu na aula em que a gente aprendeu para, eu preciso ter uma variável para controlar a execução dessa minha estrutura de repetição. Então eu vou declarar aqui uma variável. Vou chamar ela de i, tipo inteiro. Vou seguir aqui no meu para. Para i de 0 até 9, faça. Repare que o valor inicial e o valor final da variável de controle da minha estrutura de repetição tem que ser os mesmos das faixas do meu vetor. Porque se esses valores forem diferentes, em algum momento eu vou acessar algum índice do vetor que não existe e o meu algoritmo vai gerar um erro. Então já vou deixar aqui preparado o meu fim para. E aqui dentro, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o meu vetor, chamado números, e dentro do índice eu vou passar o valor da variável i, que é a variável que eu estou usando para controlar o meu para. Como a gente já viu, essa variável vai começar valendo 0 e ela vai aumentando o valor conforme eu vou repetindo a minha estrutura, até chegar no valor 9. Depois disso, ela sai da estrutura. Ou seja, essa variável ela já vai ter os valores que eu preciso para acessar
cada posição do meu vetor sem que eu precise digitar. Então a minha tarefa agora é só fazer uma atribuição dentro da posição do vetor. Como eu quero colocar os números de 1 até 10, e a minha variável i ela vai valer de 0 até 9, eu posso pegar o valor de i e somar com mais 1. Assim eu vou ter os números de 1 até 10, sendo atribuído no meu vetor da posição 0 até a posição 9. Agora eu vou escrever o conteúdo desse meu vetor, só que eu vou utilizar um outro para ficar bem claro para você que eu estou lendo esses valores de dentro do vetor. Então, para i de 0 até 9, faça fim para, e aqui dentro vou colocar minhas instruções. Então eu vou mandar escrever o conteúdo do meu vetor números na posição i. Então escreva números, coloco o i entre os índices. Eu também vou colocar um espaço em branco para separar os valores, vão ficar tudo junto. O nosso algoritmo ainda não está finalizado, mas se eu executar ele aqui agora, olha o que já acontece. Já estou escrevendo os números de 1 até 10. Nós podemos ver que o nosso segundo para, aonde eu coloquei a instrução escreva, é igual ao primeiro, ou seja, i vai de 0 até 9. E aqui dentro, eu mandei escrever o conteúdo do meu vetor número na posição i. Então, cada vez que o meu para repetiu, eu escrevi um dos números em uma das posições do meu vetor. Só que antes de escrever o conteúdo do vetor para o usuário, eu vou deixar uma mensagem para ele informando que eu estou escrevendo o conteúdo do vetor. Então, conteúdo do vetor, 2 pontos, espaço, fecha aspas e fecha o parêntese. Mandar executar novamente, tá ok. Agora eu vou escrever o conteúdo desse vetor invertido. Ou seja, eu vou começar do 10 e vou até o valor 1. Eu vou fazer outro para com os mesmos valores. Então, para i de 0 até 9, vou fazer aqui o meu fim para. E aqui dentro, eu vou fazer outro escreva. De novo, eu quero escrever algum conteúdo que está dentro do meu vetor números. Só que agora, eu vou fazer um cálculo aqui dentro do índice do meu vetor. Ou seja, nós podemos usar como um índice um número literal digitado, como 0 ou 1. Podemos usar uma variável. Podemos até colocar uma expressão aqui dentro que ela vai ser calculada. Repare que os índices do nosso vetor vão de 0 até 9. Então, eu vou colocar aqui dentro 9 menos i. Por quê? Isso porque, na primeira vez que esse para executar, o i vai valer 0. 9 menos 0 vai dar 9. Então, eu vou escrever a última posição do vetor. Na segunda vez que ele executar, o i vai valer 1. 9 menos 1 é 8. Então, eu vou escrever a posição 8. Na terceira vez, ele vai valer 2. 9 menos 2 é 7. Então, eu vou escrever a sétima posição. E assim eu vou caminhando ao contrário até chegar na posição 0, que vai ser 9 menos 9. Assim como eu fiz no outro para, eu vou colocar um espaço aqui também entre os valores que eu estou escrevendo para não ficar tudo junto. Vou fechar o parêntese e antes de mandar rodar, eu vou escrever uma mensagem para o usuário dizendo que eu estou escrevendo agora o vetor invertido. 2 pontos, espaço, fecha aspas e fecha o parêntese. Vamos mandar executar e ver o que acontece? Veja que interessante, ele escreveu o primeiro vetor e depois escreveu o segundo. Agora eu só vou colocar um escreva vazio logo acima desse escreva que escreve o nome do vetor invertido, que aí quando eu executar, as linhas ficam bem separadas. Então eu espero que você aí pratique com os seus exercícios e a gente vai voltar na próxima aula e ver um novo conteúdo. Até mais!